Salve, salve, trupe fantasma! Hoje vamos reagir aqui desmaratonando Godzilla vs Kong, seguindo a playlist do canal do Deslegendários, ou do Stukov, né, como é o nome dele, né? Eu nunca vi ele falar o nome dele aqui, mas vocês já me falaram que é Stukov, então é Stukov, né? Vamos ver aqui o Godzilla vs Kong. Eu já assisti o filme, lembro de bastante coisa do filme, na verdade, né? Esse aqui é o primeiro, né? Que tem o Mechagodzilla. Esse aqui eu não lembro tanto, né? Eu vi mais o Novo Império, eu lembro mais. E queria ver com vocês. Eu acho que eu nem vou fazer votação, não. Acho que eu já estou decidido. A gente vai ver sábado, Ah, não, na real, hoje já é sábado, né? Eu vou postar esse vídeo no sábado, então sábado, meio-dia vai estar saindo esse vídeo, mas eu vou assistir em live, quem quiser chega lá. A gente vai assistir o filme Rampage em live, então quem quiser colar lá pra assistir com a gente, eu acho que eu vou fazer no mesmo horário que participou outra galera, então eu vou fazer às 3 horas da tarde, então quem quiser colar na live aí pra assistir o Rampage, né, que é um filme que tem o The Rock e tem Monstros Gigantes, então quem quiser colar lá pra assistir com a gente, vai estar o link da roxinha aí na descrição, e é isso, então quem quiser cola lá, bora reagir a isso aqui, bora. Tu é time Kong ou time Godzilla? O que você acha do filme Godzilla vs Kong? Cara, o filme que botou os dois maiores monstros da história do cinema pra se sentarem à porrada. Mako é foda. Mas não é aquela versão bizonha da década de 60 que tem gorila bêbado sendo carregado por balões e que tem poderes elétricos. Não, estamos falando da versão épica de 2021, que só o trailer quebrou a internet. Né? Só na cara ali. E vamos começar a trocação de ideia, porque hoje vamos falar sobre se esse filme é bom, se ele envelheceu bem, e principalmente como foi a minha história com ele. Mas eu quero saber a sua história também. Então não perca tempo e manda aí nos comentários. Nossa história é que a gente já tinha visto o filme, na verdade, o primeiro filme não, o segundo filme, e aí eu acho que a gente viu isso aí. Nossa história, a gente foi assistir o filme. E acabou. Não, isso aí eu acho que a gente não assistiu no cinema, mas a gente viu depois, né? Godzilla vs Kong. Por onde eu começo a falar desse filme que talvez foi um dos filmes que eu mais aguardei a vida toda pra assistir? Talvez do princípio. Quando criança, duas das minhas coisas favoritas eram criaturas pré-históricas e filmes de monstros gigantes. Caraca, velho. E dentro desse contexto, mano, eu fiquei... Ele nasceu com monstros gigantes na vida, velho. O cara, de criança, já visitava museu de dinossauro, velho. Que loucura, velho. Que da hora. Pô, que aí o cara viu um dinossauro atômico gigante e falou, caralho. Viu um dinossauro atômico gigante e falou, vou fazer vídeo de dinossauro atômico gigante. Não, tá ligado? Ele não fazia vídeo primeiro. Ele falou, caralho, é muito pica. Aí no futuro muito ele falou, foda. Daí ele viu, vou fazer curioso vídeo. Pra saber mais sobre esse tal gorila gigante que todo mundo referenciava em filmes, séries e desenhos. Até que eu consegui um VHS com o primeiro filme do King Kong de 1933. Caralho, VHS, meu Deus, esse bagulho. Cara, tem VHS. Mano, pior que eu tinha um bagulho de VHS em casa, velho. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, meu irmão viu... Eu tinha aparelho de VHS em casa. Eu também tinha. Eu vendi recente, na real. Eu não assisti nada no VHS, pra falar a verdade. Não, eu assistia Power Rangers no VHS. Eu não lembro de ter assistido alguma coisa no VHS. Eu lembro que, tipo, depois, quando a gente comprou um aparelho de DVD, aí tinha uns DVD gravados, uns filmes lá, e eu assistia. Mas no VHS eu não lembro. Na verdade, eu acho que eu assisti foi Rei Leão no VHS. Eu acho que o único filme que eu vi foi Rei Leão. Caraca. Não, eu via Power Rangers, eu lembro que eu tinha o Força Animal lá, o primeiro, né? Um dos primeiros. Que eles viravam dinossauro, inclusive. Esse daí eu vi no VHS, eu tinha. Na verdade, tinha várias fitas, aí eu vendi. Eu vendi faz, sei lá. Pior que não faz muito, tipo, tanto tempo assim, sei lá, uns 5 anos acho que eu vendi o vídeo cassete. Enquanto ele tava zoando as cenas toscas do filme, eu tava tipo... Acho que esse é um dos filmes mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Velho. Não, e o primeiro stop motion ainda. Assim, muito espetáculo. E realmente, pra mim, até hoje, esse filme é um espetáculo. E vários diretores consagrados do cinema pensam o mesmo. Beleza, né? Agora eu só preciso saber mais sobre quem é esse outro monstro gigante que todo mundo referencia em filmes, séries, desenhos e tal. E que aparentemente é um dinossauro colossal que tem um jato de fogo e que se chama Godzilla. Cara, tem tudo.
Por um milagre divino, e presumo eu que por conta do iminente lançamento do filme de 98, eu consegui em uma locadora Godzilla. o VHS do primeiro filme de 54 do Godzilla e o último filme da série dos anos 90, Godzilla Caralho, tem do vs. Ghidorah. Destroyer. Eu fiquei Ghidorah. apaixonado pelo Nossa, personagem. me confundo, Foda-se. velho. Quando saiu o filme de Destroyer, 98, eu fiquei apaixonado também pela iguana mutante. Tô nem aí pros fãs hardcores da época. Eu sei que o personagem não tem nada a ver com o Godzilla original, mas era um tiranossauro mutante atacando Nova York. Muito Sim. foda. Godzilla é brabo. Aí quando saiu o filme de 2005 do King Não Kong, é um Godzilla, eu mas lembro é- de ter visto um pôster onde víamos o Kong de frente pro Vastatossauro Rex pronto pra sentar a porrada nele. Aí me veio aquela grande pergunta na cabeça. Será que algum dia vai rolar um Godzilla vs Kong? Quem será que Mal ganha? esperava aí. Essa dúvida me fez descobrir que na década Ele de tomando 60 pedrada, rolou esse duelo rabado. de titãs no filme King Kong vs Godzilla. Mas essa tinha sido a única vez que esses dois haviam se enfrentado no cinema até então. Mas O que filme uma pena, antigo é porque teria sido resenha, demais luta. ver o Verdade. Kong e o Godzilla se enfrentando nos anos 80 ou nos anos 90. Por mais que eu amasse demais esses filmes antigos, eu queria muito ver um filme atual do Godzilla contra o Kong, até pra eu poder mostrar pros meus amigos sem eu ter medo deles olharem e começarem a zoar. De novo. Até que em 2008, na abertura do Oscar daquele ano, Eles- eu vi algo que poderia ser um indicativo de que Godzilla vs Kong poderia estar em produção, ou ao menos sendo considerado por algum produtor. Tem um momento onde vemos o que aparenta ser o Kong do Peter Jackson dando um chutão na cara do Zilla de 98. Nossa! Eu surtei nessa hora. Pera, o King Kong do Peter Jackson vai enfrentar o Zilla? Cara, isso vai ser demais! Cara, Mas que louco. óbvio que isso nunca aconteceu Nunca e essa aconteceu. talvez tenha sido a última vez que vimos a iguana mutante em cena. Infelizmente ou felizmente tomando um chutão na cara. Do jeito que uma galera senta o bullying no Zilla, eu queria muito ver alguma produção onde o Zilla se rebela contra o mundo e começa a tocar o terror em geral Pensou? só de ruindade. Imagina. O Zilla evolui ali, vira um... Enfim, eu precisei esperar uns Godzilla bons bufado. anos até começarem a produzir os novos filmes do Monsterverse pra ver uma nova versão de Godzilla vs Kong. Depois de ver o pós-crédito de Kong, Ilha da Caveira, era claro que os dois iam se encontrar novamente pra uma boa porradaria de monstros gigantes. É verdade. E depois de Godzilla King of the Monsters trazer de volta Mothra, Rodan e King Ghidorah, eu tava no mega hype. Pode vir Godzilla vs Kong, vai ser incrível. Acabou a era dos super-heróis no cinema, agora é a era dos monstros gigantes. Era dos monstros. Mas espera, quando é que esse filme sai mesmo? Ah, novembro de 2020. Puta que pariu, teria sido o presente de aniversário perfeito se não fosse por uma certa pandemia, filha da puta! Sabendo disso, Só na por motivos pandemia, nem óbvios, o lembrava filme teve disso. seu lançamento Também não adiado lembrava, pra não. 2021 e a Warner decidiu fazer um lançamento simultâneo no cinema e no streaming. Eu fiquei triste com essa decisão Caraca. da Warner, mas é totalmente compreensível. Era Lançaram um no momento cinema que o e mundo passava por na- uma pandemia e não dava pra ir no cinema. Saúde e verdade. segurança em É, primeiro e é lugar. foda. E pelo menos eu consegui tirar uma foto com o pôster do filme. Deu pra manter a tradição. da hora. Mas a espera até o lançamento do filme, meu Deus, os fãs queriam qualquer coisa do filme. Um Planeta pôster, dos um macacos. trailer, mais nada. Só um monte de montagem fake com descrições de... Caraca! Ah, vazou a nova cena de Godzilla toma. vs Kong. Mano, Mentira, vazou E nada. parece, pelo que eu vi... Que isso? Godzilla vai ser... Mano, eu pausei na hora perfeita. Pior que eu vi... Pô, Parece- essa- Parece que o Wayne Nerd fez vídeo falando que esses trailers fake, tá ligado? Que tem um monte de trailer de Godzilla vs Kong 3, Godzilla 2077, tá Aham. ligado? Eles parece que vão, tipo, tirar do YouTube, alguma coisa assim, eu vi, alguma Caraca. coisa assim. Do Wayne Nerd, ele tinha postado. Então, se vocês quiserem que a gente traga isso daí também pra ver o que aconteceu, deixa nos comentários aí. Era só um monte de Mano, é isso aí. montagem mal feita com trechos vai de morrer? outros filmes que não tem nada a ver com Monsterverse. Enfim, é a minha indignação da época. Meu vazamento Cara, fake favorito os cara foi o fazendo comercial de um hype potinho fake. de feijão que Né? a galera ficou compartilhando dizendo que era o novo trailer do filme. Qualquer pessoa que de fato tenha assistido os filmes do Monsterverse sabe que esse não é o Kong e o Godzilla desse universo. Mas ainda assim, esse comercial é muito bem feito. Esse é Apesar bem de eu ter feito achado mesmo. meio exagerado a Que sexualização da isso? menina que o Kong pega. Que E ó que vacilo, isso? o Kong dá uma porrada no Godzilla com ela na mão. É, Cara, e tem e gente ela- que se diz time Tá, Kong. essa mina é forte? Porra! Né? E depois de uma dolorosa espera, o primeiro trailer saiu e eu surtei de alegria. Aconteceu, meus dois monstros gigantes favoritos se sentando a porrada. No Socão. caso, o Kong deu um Toma. socaralho na cara do Godzilla que dói em mim até Essa hoje. cena aí Mas, que foi felizmente, que o Godzilla explodiu o filme. devolveu o soco no É verdade. trailer japonês.
Na época, uma das paradas que eu achei muito demais foi ver que o Kong ia ter um machadão feito com uma das placas dorsais do Godzilla. No caso, de um bicho da espécie do Godzilla. A própria existência desse machado já mostrava o quanto intenso ia ser essa luta, o quanto profundo o universo estava se tornando. Afinal, supostamente esse machado foi usado em uma tal guerra ancestral entre a espécie do Kong e do Godzilla que ocorreu no interior da Terra Oca. Porra. É verdade. E ao saber disso, eu que já tava ansioso pra ver os dois monstrões se metendo a porrada, agora eu tava ansioso pra ver vários Kongs e vários Godzillas se quebrando na porrada. A época do lançamento do trailer foi maravilhosa meio que pra mim. Teve, né? No Novo Império teve dois macacos contra dois monstros gigantes, né? É verdade. Entendeu? Então, meio que, né? Mas ficaram em lados opostos, né? No caso macaco isso. contra macaco e... Ficaram junto, aliados, né? Lagartixa. As pessoas estavam começando a perceber o quanto legais eram filmes de monstros, o quanto potencial esses bichos colossais tinham. Tem que ter historinha, tem que ter historinha. Não, monstro gigante, metendo a porrada. Vários novos fãs sedentos por curiosidades da franquia, e principalmente querendo saber sobre os vários outros filmes do Kong e do Godzilla, e eu finalmente pude usar meu vício em monstros gigantes pra alguma coisa. Mas enfim, vamos lá falar sobre o filme em si. Agora vamos pro filme. Ver se eu lembro de alguma coisa. Começamos com Kong acordando amarradão na Ilha da Caveira, dando um coçadão na bunda, fazendo referência ao clássico do cinema Shrek. É o Shrek. Ao menos é o que dizem, né? Tudo parece estar bem, porém Kong dá de tacar várias árvores no horizonte e surpresa, surpresa, ele está preso em uma espécie de prisão holográfica da Monarch. O que está acontecendo é que a Ilha da Caveira está passando por várias instabilidades climáticas que estão fazendo com que ela se torne quase que inabitável. Uma provável referência ao filme O Filho do Kong quando a Ilha da Caveira funda. E caso o Kong queira migrar para outro lugar, provavelmente o Godzilla vai caçá-lo, porque o Kong cresceu ao ponto de se tornar um predador alfa. E como Godzilla King of the Monsters nos ensinou, só pode ter um alfa. Para impedir que o último gorilão gigante seja morto, a Monarch decidiu manter o Kong nessa prisão holográfica. Mas o Kong, que não é burro e se quisesse tirava 1000 na redação do Enem, sabe que tá preso em uma prisão holográfica e fica lá quebrando ela aos poucos. E já que essa prisão não vai durar muito tempo, a Monarch precisa considerar levar o Kong para algum outro lugar. E aí nós temos a abertura que é bem padrão Monsterverse, cheia de imagens de arquivo, porém não apenas focando no Godzilla e no Kong, mas na exploração da Terra Oca na Antártida. Algo que eu achei interessante, porque a galera terra-oquista ou paulo-guinista, deixar um oco nessa terra, realmente acredita que lá existe uma entrada pra Terra Oca. Deixar um oco nessa terra. Não existe. Isso é só papo de maluco. É tipo terra plana ou terra zap. Hoje Terra Zap, essa é boa. Essa teoria, de fato existe essa a teoria aí, essa teoria é a mais a Terra Oca nessa abertura. É a mais correta. Na hora que dizem que integrantes das primeiras expedições desapareceram sem deixar pistas do que aconteceu. A outra parte da abertura mostra que todos os outros titãs do mundo foram derrotados pelo Godzilla. E preste atenção porque eu falei todos foram derrotados, não, né? mas todos? não foram mortos. Então assim, tem titãs que o Godzilla de fato matou, como o King Ghidorah e o Multo, mas os outros, ele pode só ter dado um cala-boca na porrada e pronto, tá de boa. Não precisou matar, já entendeu o recado. Com praticamente todos os titãs conhecidos derrotados, temos um mundo onde o Godzilla automaticamente parte pra porrada contra qualquer monstro que ameace seu status de predador alfa. E sabendo disso, lá vai o Godzilla atacar uma base da então Apex Cybernetics, que está secretamente desenvolvendo um predador alfa artificial, também conhecido como o pior segredo desse filme. Sério, se você tem alguns neurônios funcionando na cabeça, você já sabe o que eles estão construindo. Nenhum segredo. É o olho de um T-800 de Exterminador do Futuro? E se não me engano, mostrou no trailer também. A destruição da base deixa várias pessoas mortas e meio que suja a imagem do Godzilla, que até então era visto como um titã salvador da humanidade. O dono da Apex Cybernetics, Walter Simmons, fala que o Godzilla é uma ameaça e promete derrotá-lo com uma super arma que sua empresa vai desenvolver. Só que ele precisa de uma fonte de energia para energizar essa super arma, e essa suposta fonte de energia só pode ser encontrada no interior da Terra Oca. E para consegui-la, Walter Simmons e o filho do Dr. Shirizawa vão em busca de um especialista em terrocagem na Danan University. Terrocagem é foda. Uma boa referência ao Carl Danan do King Kong clássico, mas que isso, uma faculdade de cinema?
Enfim, eles vão até lá pra recrutar Nathan Lind, o maior terroquista ou paulo-guinista do mundo, tendo até mesmo escrito um livro sobre a então Terra Oca. Pior que eu acho que é isso aí Nathan mesmo. explica que é impossível fazer uma viagem até o interior da Terra Oca, porque quando seu irmão tentou, ele foi esmagado por uma inversão gravitacional que jogou o peso da Terra em cima dele. Caraca. Foi exatamente assim. Mas quando o burguês safado bota uma ideia na cabeça, não Foi tem de quem Peppa. tire. E o Walter Simmons sugere que essa viagem seja feita usando sua mais nova invenção, um veículo A chamado nave Reeve. espacial. Sigla essa para Hollow Earth Aerial Vehicle, traduzido para o português como Veículo Aéreo da Terra Oca, que é basicamente uma navezinha espacial que parece a Gamera quando voa. Lembra, né? Lembra. Eu sempre achei esse plano do Walter Simmons uma referência ao filme King Kong Escapes. O vilão desse filme, o então Doctor Who, não esse, Doctor Who. decide escavar o então elemento X do interior da Terra. Só que no caso, ele usou o então Mechanicong. O que me faz pensar como é que seria o Mechanicong no Monsterverse. Até a roupa que o Walter Simmons usa nessa cena é parecida com a roupa que o Doctor Who usa em King Kong verdade. Escapes. Referei. Enfim, seguindo com a Referências. história, para encontrar essa tal fonte de energia preciosa da Terra Oca, eles precisam da ajuda do Kong porque... sei lá, eu sei que tem uma explicação no filme, mas honestamente eu nunca entendi essa explicação. Porque sim. Mas ei, macaco gigante na Precisamos Terra Oca, vai do ser maneiro, macaco. confia. E outra que o Kong precisa Exatamente. de um novo lar. Então, como em quase todos os filmes do King Kong, eles acorrentam um gorilão e começam a transportá-lo para a entrada da Terra Aí, ó. Oca na Antártida. Durante essa viagem, mais uma vez vemos o quanto é inteligente é esse Kong. Já vimos que ele consegue utilizar ferramentas, principalmente para enfrentar outros monstros. Mas agora, a novidade é que ele consegue se comunicar usando língua de sinal. É, pra você ver como é que o César do Planeta dos Macacos se importa com os macacos. Praticamente todo fala macaco, dele. depois da trilogia César! remake, sabe se comunicar com língua de sinal. Aí, ó. Caralho, Investimento em Rampage. educação. Enfim, a viagem tá Ah, não, rolando de eu- boa, ah, não, o Kong tá Rampage, lá sim. comendo uns Mas parece peixinhos, Jumanji. fazendo referência ao Zilla e fazendo referência também ao sorriso Colgate do Kong de 33. Só que o Godzilla, ó, pressentia a movimentação de um titã alfa no mar, Agora que fica rola puto e parte pra porradaria. porrada. E isso ele só ficou puto por causa da referência ao Zilla. É meio agonizante ver o Kong todo acorrentado debaixo d'água, tendo que enfrentar o Godzilla, mas acho que isso foi uma forma de falar que a água aqui não é motivo pra um empate que nem no filme clássico da década de 60. Rapidamente o verdade. Kong É consegue verdade. sair do fundo do mar, aí ele arrebenta suas Termina o correntes, filme da- manda um parkour até um porta-aviões, onde rola a possível cena mais famosa desse filme. O É o primeiro socão. grande socão do Kong no Godzilla. Não, essa é mais... Toma. Que cena histórica! Nessa hora eu fiquei emocionado. Meu sonho virou realidade. Eu tava torcendo pro Meus Godzilla, dois mas essa monstros cena aí não tem gigantes como, não. favoritos que eu assisti viciadamente os filmes antigos estão se sentando a porrada em um mega Mamaco é filme foda blockbuster. É Realmente verdade. é uma pena não ter conseguido viver esse momento no cinema. Mas pera aí, em Godzilla 2014 não tem um take onde vemos que o Godzilla é muito maior do que um porta-aviões? E se o Kong aí tem mais ou menos o tamanho do Godzilla, como é que os dois vão ficar em cima desse furo do roteiro. Ah, foda-se, porra. Os dois finalmente estão se sentando É- a porrada, eu vou ficar é aqui mostrando isso, a porra tô do nem tamanho aí. do porta-aviões. Tá, Eles vão lutar aí, Deus. pronto, acabou. Pra É. acabar logo com esse primeiro round, Kong se finge de morto pro Godzilla ir embora, achando que ganhou a luta. E aí o Kong faz uma cara de, ainda vou te sentar a porrada, lagartixa. Te aguarda, ainda vou mano, te te meter aguarda que tua hora vai chegar. Aí Peitei! depois de uma ameaça dessa, mostrando o quanto sério e perigoso o Kong pode ser, o filme decide referenciar outra parada tosca dos filmes do Kong. Eu não acreditei quando eu vi o Kong sendo carregado por helicópteros. Cara, E se é você pensa o mesmo isso é que uma ele foi referência levado pelo direta ao balão aí, Kong ó. sendo É, carregado por balões em King Kong vs Godzilla, lembre-se que o Kong foi carregado por helicópteros também em King Kong Escapes e a rainha Kong foi carregada por Esse eu não helicópteros lembrava, em não. King Kong Lives. Então Esse aí assim, também em não. algum momento o Ele mostrou Monsterverse ia esses. precisar fazer uma homenagem Não ao lembrava, Kong sendo carregado pelos céus. Aguardando ansiosamente alguém fazer um vídeo intitulado Confirmado Kong com asas no Monsterverse. Kong com asas. Enfim, seguindo. A amiguinha Ah, os surda do helicópteros Kong, são chamada foda, Gia, né? fala pro Kong entrar na Terra Oca, porque lá Ah, é, a dentro criancinha ele do- pode encontrar outros da sua A espécie. Ilha da E o Caveira. Kong, na esperança de encontrar uma gorilinha pra fazer altos atos libidinosos, corre pra entrada da Terra Oca, e aí nós temos o possível momento mais estranho do filme pra mim, até pros padrões de filmes de monstros gigantes. O Kong e a galera que tá nos Reeves entram em uma espécie de portal, e aí rola mó show psicodélico que me lembrou muito 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o primeiro filme de Star Trek, quando a Enterprise entra no buraco de minhoca. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não entendi nada do que tava acontecendo. E agora, pra mim, é muito estranho olhar pro primeiro filme do King Kong de 1933 e pensar assim, daqui a 88 anos esse gurilão vai estar atravessando um portal pra chegar no interior da Terra Oca.
Por falar em Terra Oca, é interessante ver os protagonistas, incluindo o Kong, encantados com esse lugar que tem chão em cima e embaixo. Tudo invertido. Faz lembrar quando a tripulação da Venture ficou encantada com os mistérios da Ilha da Caveira. O Carl Dennan ia amar filmar esse lugar, e os portugueses iam amar aquelas pedrinhas azuis ali. É verdade. Acho que eu não vou ter outra oportunidade pra falar sobre isso, então... Tá ligado o desenho animado do Chaves? Então, tem um episódio chamado A Viagem de Metrô, que tem um momento que o metrô fica desgovernado e começa a andar em alta velocidade com seu Madruga no teto. E olha só o que ele acaba vendo. O Godzilla e o Kong brigando. Estranhamente, o desenho do Chaves previu todo o rolê da Terra Oca em Godzilla vs Kong. Durmo com essa. Eu vi agora, essa animação, da não Terra lembrava Oca desse do filme, episódio não. lá Acho que é esse aí eu não vi. bonito, mágico, cheio de efeitos especiais. Mas nem tudo é encanto nesse lugar, porque temos monstros aí também, como cobras gigantes voadoras e siriguejos de pedra que servem de alimento para essa iguana gigante com placas ósseas pontudas nas costas. Já é a segunda referência ao Zilla nesse filme. Terceira, se você levar em consideração que tem um maluco no filme com um podcast de monstros gigantes, e a logo do podcast dele é bastante parecida com um pôster do filme de 98. Caraca. Ficou tão popular desde o lançamento do filme que os fãs começaram a fazer várias perguntas sobre ele, como por exemplo, que espécie é essa? tinha percebido esse bicho aí, né? Parecido com o Zilla. Ele ia ter o mesmo nome que o lagartão gigante que ataca a Anne Darrow no filme de 2005 do King Kong, Pterodont. Só que o Adam Wingard, diretor do filme, presumo eu que de sacanagem, falou que o nome do bicho ia ser Titanos Dog. E o pior que colou, geral amou o bicho e o nome. Já teve até relatos de exibições de Godzilla vs Kong em salas de cinema cheias de fãs de monstros gigantes, onde quando rolou essa cena, a galera toda começou a aplaudir. E eu com certeza seria uma dessas pessoas. O Dog aparecendo. O Dog! É incrível como esse bicho conquistou o público apenas por comer um siriguejo gigante. A minha única crítica ao Titanos Dog é que a produção perdeu uma excelente oportunidade de referenciar o filme clássico Viagem ao Centro da Terra. O Titanos Dog poderia ter uma vela óssea nas costas que nem os dimetrodontes que aparecem nesse filme. Caraca. Nunca vi esse Ok, filme agora também, vamos não. para um outro momento muito esquisito do filme. Kong e o resto dos protagonistas vão até um templo e lá Kong encontra um machado cuja lâmina é uma das placas ósseas de uma criatura da espécie do Godzilla. E junto com esse machado, Kong encontra vários outros machados que possuem a habilidade de absorver a tal fonte de energia que o Walter Simmons mencionou. Tá, vamos lá. Eu consigo aceitar esse machado gigante, mas um templo cheio de esculturas de macacos gigantes, pilastras com LEDs e até um trono colossal. Meu Deus, o quanto inteligente é a raça do Kong. Eu imagino que se não fosse pela guerra, a raça do Kong teria uma sociedade no interior da Terra Oca semelhante à do planeta dos macacos. Mas peraí, afinal de contas, que guerra foi essa? Então, aparentemente, há milhões de anos atrás, rolou uma guerra entre a espécie do Kong e do Godzilla. Tanto que o machado que o Kong arruma assim que ele entra no templo, estava cravado na cabeça de uma criatura colossal que aparentemente era time Godzilla. O que, por falar nisso, só de ver o tamanho desse crânio onde estava o machado me faz querer ver muito um futuro filme que mostrasse essa guerra. Mesmo se fosse podia uma parada, ter tipo um filme flashback estilo mostrando da o Liga da passado. Justiça. A versão que importa no caso. Como eu disse, o machado consegue absorver a tal fonte de energia que o Walter Simmons estava querendo, e aí a galera da Apex consegue extrair um fragmento do machado e transferir para o Walter Simmons a assinatura de energia ou qualquer coisa assim, para energizar seu predador alfa artificial, o Mechagodzilla. Vamos falar um pouco sobre esse Mechagodzilla. Esse não é meu design favorito do robozão, mas ele da parece hora, muito algo da franquia de Transformers, especificamente dos filmes do Michael Bay. E quando eu vi o livro de artes conceituais de Godzilla vs Kong, tinha outros designs bem mais interessantes do que esse. Como é que eu vou falar? Mas ainda assim, ele cumpre seu papel. Ele não é clean igual os outros, tá ligado? Os primeiros, porque os outros eram mais liso, mais clean. Sim. Isso é mais, tipo, mais robótico, né? Mais igual o Transformers, ele é cheio de dobras, cheio de buraco, tá ligado? Sim. Não é lisinho. O papel de ser um vilão diabólico, mas eu acho da hora de armas que nem o primeiro Mechagodzilla da franquia. Aí, uma perfeita arma anti-Godzilla, semelhante ao segundo Mechagodzilla, e que funciona usando os componentes biológicos da cabeça do King Ghidorah. E sim, a mesma cabeça que vimos no pós-crédito de Godzilla King of the Monsters. E sim, isso é uma referência ao terceiro Mechagodzilla, o Kiro, o Mechagodzilla que foi construído em volta dos ossos do primeiro Godzilla de 1954. Então assim, por mais que esse não seja meu design favorito, esse Mechagodzilla conseguiu praticamente juntar todos os outros Mechagodzillas em um só.
E com a ajuda da cabeça Sim. do King Ghidorah, o filho do Dr. Shirizawa consegue Tem um pouquinho de controlar cada um. o Mechagodzilla telepaticamente. Algo que me lembra um pouco como a galera pilota os Jaegers em Pacific Do Rim. Círculo mas aí de o Fogo, Fogo é. não tinha na cabeça pra que controlar o Mechagodzilla telepaticamente? Pra que envolver o King Ghidorah? Por que vocês só não controlam ele remotamente que nem fazem com carrinhos de brinquedo? Até a porra dos macacos do espaço que construíram o primeiro Mechagodzilla controlavam ele remotamente. Por que vocês também não podem? É pra dar merda, né? É pra acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mechagodzilla Kiro, né? Exato. E deu merda de novo. Enfim, o Godzilla que já tava indo quebrar o Mechagodzilla fica putaço Essa cidade porque ele neon sente que o também ficou machado do muito Kong tá massa. absorvendo a energia da Terra Oca. Aí o Godzilla carrega o ódio que ele acumulou desde que ele perdeu a partida de basquete contra o Charles Barkley. E... Isso aconteceu. E aí ele dispara sua baforada não. atômica mais maluco. A baforada atômica cava a crosta da Terra até o templo no interior da Terra Oca. Caralho, um pouquinho extremo isso, mas tudo bem. O Kong fica puto porque além desse disparo ter feito um buraco Cara, no teto do chamou templo, ele, derrubou chamou, a estátua chamou do seu o tio X1. Macaco Tião. Aí com A a revanche. ajuda do machadão, Kong escala o buraco e volta pra superfície. O que me deixou meio confuso, porque pra chegar na Terra Oca não tem que fazer uma viagem tipo dobra espacial de Star Trek? Aí vai o Kong e só escala pra fora de machadão mesmo? Não, Bem, é foda-se. que meio que quando tu passa de um certo ponto, pelo que eu entendi, ele meio que investe, né? É igual o Stranger Things, tá ligado? Tem uma cena em Stranger Things que tem tipo um buraco no teto, aí as pessoas estão descendo no buraco. Aí quando elas descem um pouco, passam da metade do buraco, elas já caem. Porque meio que tá ali, já tem a inversão, né? Não precisa de um portal igual nesse aqui. Kong escalou e agora vem o momento mais aguardado do filme. O grande Ué? duelo entre o Kong e o Godzilla. Final da luta, Kong dá né? um rugidão meio que falando: aí ô vacilão, aí o Godzilla, teu pau na minha mão. Cara, que espetáculo de luta. Novamente, uma pena eu não ter conseguido ver esse mordidão no filme no pescoço. cinema com a galera, porque essa cena foi feita pra ser vista no cotovelada, cinema nem com lembrava o disso. povo fazendo torcida organizada. Não tem palavras pra descrever o quanto foda foi essa trocação Foi, de eu não porrada lembro colossal. dessa luta, E pra não. melhorar, tem altas golpes. referências, como o Kong tentando usar o golpe de quebrar a mandíbula, que nem ele fez com o T-Rex do filme de 33. Só que ele esqueceu que o Caraca, Godzilla tem nem a baforada percebi isso. atômica, então lá se vão os dedos do Kong. E vendo que o Godzilla tava apelando pro poderzinho, Kong enfia o machado na boca do Godzilla, fazendo cena a possível da melhor árvore! referência do filme. Mesmo quem não conhece Referência nada da de filme árvore. de monstros gigantes já viu o Kong enfiando a É, árvore na boca. cara. É um clássico meme. Eu quase surtei Sim, quando eu é vi essa clássico. cena pela primeira Eu nem vez. lembrava Eu real não disso. acreditei que referenciaram isso. Simplesmente perfeito. Ah, e um fun fact pra vocês. Essa cena clássica do Kong enfiando uma árvore na boca do Godzilla é uma referência a uma cena cortada do filme clássico de 33 do King Kong, onde o Kong enfiaria uma árvore na boca do T-Rex. É pra explodir a cabeça do Capitão América, hein? Além de atacar o Godzilla usando velhos memes, Kong Eu entendi a utiliza referência muito da sua referência. inteligência. Ele aprende que o machado consegue absorver a baforada Nossa, atômica do essa parte que ele dá um Godzilla pulão. e começa a utilizar ele pra Pulão? se defender desse golpe. Sem contar que aparentemente o machado fica mais poderoso quando energizado com a baforada É, atômica. toma, na Tem um cabeça. momento que o Kong pega um guindaste de um prédio e distrai o Godzilla pra assim atacá-lo pelas costas. Algo que eu imagino o Godzilla já tá de saco cheio de ter que aturar ao longo desses anos. Então só o Kong tá levando a melhor nessa luta, né? Claro que não. O Godzilla faz uma depilação nas costas do Kong usando Ai, sua baforada atômica ai. e só de sacanagem Queima começa a rir roupa, dele. eu nem vi. Por algum motivo, na Casa época que o queima filme foi pele. lançado, saiu vários vídeos explicando: ah, por que o Godzilla riu do Kong? Porra, porque é um macaco gigante flambado nas costas. Que tipo de pergunta é essa? Realmente precisa explicar isso? Macaco O que, por flambado. sinal, consigo imaginar várias situações onde o Godzilla podia soltar uma risada dessa. Nossa, chutão. Nossa, essa é clássica. Churras. Holy shit, man! Que isso? Além disso, Godzilla usa o golpe de um dos mais poderosos Godzillas da franquia, o pisão de Godzilla meets Bambi. Quê? Mano, E depois de um golpe Que é desse, isso daí? Ele não já deu falou pro duas gorilão. vezes desse Kong filme é aí. derrotado pelo sei lá se é Godzilla. filme O também. que honestamente foi uma surpresa pra mim, porque os trailers mostravam um Kong todo fortão descendo o cacete no Godzilla, Cara, mas sem eu falei contar que ele ia ter desde um o começo. machadão, né? Felizmente, Antes o de Rei dos lançar esse Monstros filme, é não humilde tinha pra como o Kong caraca, ganhar. e ficou satisfeito em apenas derrotar o Kong, botar um mamaco pra mimir. Ele não queria matá-lo.
O que foi algo que me deixou aliviado, porque por mais que eu seja apaixonado pelo lagartão atômico, eu ia me sentir mal de ver o Kong morto, afinal de contas, o gorilão é querido por muitas pessoas e tem sua importância na história dos filmes de monstros gigantes e na história do cinema em geral. Se tivesse Afinal matado de ali, contas, ele é talvez o primeiro monstro gigante do cinema. Antes que o Godzilla pudesse fazer sua dança de vitória, o Mechagodzilla é carregado com a tal energia do interior da Terra Oca, e a rebimboca da parafuseta sobrecarrega, e o Mechagodzilla é possuído pela consciência do King Ghidorah. Uma clara referência a Godzilla contra Mechagodzilla 3, quando o Mechagodzilla Kiro foi possuído pelo espírito do primeiro Godzilla de 1954. Aí fudeu, o Mechagodzilla mata o Walter Simmons na mãozada e depois parte para tocar o terror e principalmente fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é quebrar o Godzilla. Afinal de contas, ele é uma arma anti-Godzilla que tá possuído pelo King Ghidorah, que se a gente for parar pra pensar, ele tá possuído pelo Kevin, que é a cabeça bobona do King Ghidorah que foi arrancada pelo Godzilla e que aparece no pós-crédito de Godzilla King of the Monsters. Também não sabia qual que é a cabeça. Acho que agora o Kevin quer aproveitar a oportunidade por ter sido arrancado na temporada. Não, pera, é Kevin mesmo? Eu não sabia, cara. Falou Kevin. Agora eu tô confuso, é isso mesmo? É essa cabeça aqui, ó, na teoria que ele pegou. Principalmente pelos memes dele. Aí o Godzilla como? Quebrei o mamaco, vou quebrar essa lata de sardinha também. Aí o Mechagodzilla. Toma. Nossa. Meu Deus, o Godzilla se fode em excesso nessa luta. É porrada elétrica, tirozinho de laser vermelho, míssel, meu Deus, como chove míssel no Godzilla. O que é maneiro, porque excesso de mísseis é uma marca registrada dos Mechagodzillas clássicos. Por falar nisso, se liga nessa referência ao pôster de Godzilla contra Mechagodzilla de 2004. Outra referência que rola é quando o raio atômico do Godzilla se encontra com o raio do Mechagodzilla, que nem no filme clássico Godzilla vs Mechagodzilla e no Godzilla vs Mechagodzilla 2 dos anos 90. Muito foda. Nossa! Esse raio vermelho também ficou muito Então assim, fácil. O Godzilla CGI. não vai conseguir derrotar o Mechagodzilla sozinho. Então, qual é, Kong? Pô, foi mal aquela porrada que eu te dei, foi sem querer, tu sabe que tu é mó parceiro, né? Mas pelo amor de Deus, me ajuda aí, eu tô sendo rebocado. Ajuda aí, alguém me ajuda aí. Só que a merda é que o Kong tá praticamente morto, com o coração quase parando. Mas felizmente os protagonistas assistiram o filme clássico King Kong vs Godzilla e eles sabem que o Kong ganha poderes com... coisa de eletricidade. Ele ganha, isso mesmo. Esse filme então, também. Eles usam uns rifts pra dar uma descarga elétrica braba no Kong pra revivê-lo. E eu admito que nessa hora eu me acabei de rir. Só faltou o Kong ganhar poderes e mandar uns Hadoukens elétricos. Isso aí não. Kong acorda com vontade de tacar bosta em geral, mas a Gia, a amiguinha surda do Kong, diz que o Godzilla não é um inimigo, que as porradas que ele deu foi de sacanagem, foi de brincadeira, que ele não tinha intenção de quebrar o seu ombro e que ele não tinha intenção de fazer referência a Godzilla meets Bambi. Mas ela fala que o Mechagodzilla tá zoando o primeiro King Kong de stop motion, falando que ele parece um cachorro com cãibra. Ele fica puto com a falta de respeito com o trabalho do grande Wills O'Brien e parte para educar o Mechagodzilla na base da porrada. O Mechagodzilla tava pronto pra repetir a finalização que o Godzilla deu no Muto no filme de 2014, mas lá vem o Kong pra salvar o Godzilla. O Godzilla fica surpreso do Mamaco estar vivo, e aí os dois se juntam pra derrotar o Mechagodzilla e a luta é épica, simplesmente épica. Tá, mas e aí, como é que o Mechagodzilla é derrotado? Então, uma das crianças protagonistas do filme derrama uma cachaça nos controles do Mechagodzilla, e aí o bicho desgringola todo, e aí o Kong aproveita a oportunidade pra atacar o robozão com seu machadão, que foi devidamente recarregado pelo Godzilla. Depois de desmembrar o bicho todo, Kong arranca a cabeça do Mechagodzilla, fazendo uma clara referência à forma como o primeiro Mechagodzilla foi morto. E mais uma vez, o dia foi salvo graças ao álcool. É como o já nos ensinou. Álcool. Quanto mais você bebe, menos você pensa. Então assim, se te perguntarem quem ganhou essa luta, responda que foi o álcool. O álcool destruiu o vilão. Godzilla pode ter ganhado a luta contra o Kong, mas o Kong derrotou um dos mais poderosos vilões da franquia do Godzilla. Vilão esse que quase derrotou o Rei dos Monstros pra valer nos filmes clássicos, provando que o Kong também é extremamente poderoso e merece o mesmo reconhecimento e respeito que o Godzilla. Godzilla e Kong ficam de boa um com o outro, mas ao contrário do que muitas pessoas falaram na época, eu não senti que isso foi uma união tipo Batman e Super-Homem. Eu senti que isso foi muito mais uma coisa meio Butch e Marcellus Wallace de Pulp Fiction, onde os dois se odeiam, mas se juntaram pra resolver uma treta momentânea.
Como de costume, Godzilla sai parece nadando mais em isso direção ao horizonte, enquanto Kong Não vai é pra o sua nome nova da minha casa no mãe, é interior Marta. da Terra Oca. Eu gostei desse final onde o Godzilla meio que toma conta da superfície, enquanto no andar de baixo temos o Kong na Terra Oca. Cada um Godzilla cuida tá de um mais local. acostumado com as grandes cidades, enquanto Kong combina mais com um ambiente misterioso e desconhecido que nem a Ilha da Caveira. Sem contar que finalmente um final feliz pro Kong. Ele numa casa nova, de boa, sem ter sido metralhado por cegado. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Conclusão sobre o filme, como eu disse, esse foi um dos filmes que eu mais esperei a vida toda pra assistir. E felizmente, eu não fiquei decepcionado. Ele é muito divertido. Pra mim que sou fã de filmes clássicos de monstros gigantes, principalmente os filmes do Kong e do Godzilla, eu consegui fisgar várias referências aos filmes clássicos e posso falar com convicção que a equipe de produção é muito fã da franquia e quis fazer uma mega homenagem, mas tomando cuidado pra não limitar o filme apenas para os fãs. O que foi ótimo, porque eu vi várias pessoas se tornando fãs de filmes de monstros gigantes por causa de Godzilla vs Kong. É verdade. A galera finalmente se tocou que esses filmes pior são que muito tinha muita fodas. gente que conheceu por causa eu desse esperava filme, que a né? história do filme fosse Esse mais filme eu acho que foi o que mais complexa, hypou densa, de todos. ia rolar ganchos Mas para porque é possíveis novos filmes, mas porradaria, né? No a soco. proposta do filme é mostrar a luta Mamaco, do Kong do Godzilla Mamaco e mesmo que Gartixa. tenha todo o rolo É da isso. Terra Oca e do Mecha Godzilla, tudo acontece em E volta também da tinha o luta dos bagulho dois tipo, monstrões. você é Esse time quase como Godzilla se ou fosse você é um filme time solo da franquia. Kong, Eu senti tá que ligado? dá pra assistir É isso igual sem ter Guerra assistido Civil. os outros filmes do Monsterverse. Apesar de que se você assistir os outros filmes, você vai entender muito mais coisa. Sobre os humanos do filme, dessa vez eu vou ter que admitir, eles são chatos e dispensáveis. A minha maior decepção foi Pior o que eu não filho lembro do de nenhum Dr. que eles Shirizawa. fazem. No Exatamente. filme, ele só tá lá pra praticamente pilotar o Mechagodzilla porque robozão, e estranhamente ele parece ter um tesão em fazer isso. Não é dada nenhuma justificativa pra ele estar envolvido nessa história e é zero aproveitado o fato dele ser o filho do Dr. Shirizawa. Pelo que eu entendi, na novelização é explicado que ele culpa o Godzilla pela morte do seu pai e por isso ele quer matá-lo, mas por que isso não foi trabalhado no filme? Ou, sei lá, guardava essa história pra alguma produção futura? Mas pra equilibrar as coisas, eu adorei o diretor da Apex, principalmente porque, como eu disse, ele me lembra muito Doctor Who de King Kong Escapes, principalmente por conta da sua admiração pela sua criação, que é o Mechagodzilla. Me lembrou o Doctor Who admirando o Mechanic-Kong. Agora, pra mim, o melhor personagem humano foi o cara lá que tem um podcast de monstros gigantes. O cara do podcast. Eu acabei de rir com ele em vários momentos. Que aparece no Hoje em dia segundo eu paro também. pra de novo. refletir e é meio Segundo não, problemático terceiro. pensar que tivemos um personagem nesse filme que ensinava sobre a Terra Oca. Terceiro. Esse filme Não, saiu é em o quarto 2021, filme. em plena pandemia, onde tínhamos um bando de bitolado das ideias. Você teve Godzilla compartilhando suas 2014, teorias das Godzilla Rei dos conspirações e Monstros, esse notícias daí falsas como e se fossem o Novo verdades Império. absolutas. 4 filmes. Aí vem esse filme e meio que enaltece um personagem que é tipo um maluco desses. Eu sei que quando esse filme foi escrito, ninguém sabia que ia rolar uma pandemia, e eu acredito que, de certa forma, o filme quis homenagear a história de viagem ao centro da Terra do Júlio Verne. Mas, sei lá, infelizmente ficou uma parada esquisita. Então, reforçando, a Terra não é oca, plana ou tem formato de Velociraptor. Isso é uma ficção, é filminho de monstros Mas gigantes. não, pra tem forma forma de zap, se divertir cara. lembrando que você Terra é um Zap. Terra Zap. Essa é a verdadeira Dito Terra. isso, meu último comentário é que as lutas são um espetáculo faraônico. Realmente um sonho que vira realidade e satisfaz tanto quem é time Kong ou time Godzilla. O lagartão atômico pode ter derrotado o macacão, mas o gurilão crossfiteiro da Ilha da Caveira derrota um dos maiores vilões do Godzilla. Então, os dois saem vencedores. Na real, geral ganhou, porque aparentemente esse filme deu tão surpreendentemente certo que a Legendary Pictures decidiu engatar na produção de mais conteúdo pro Monsterverse. Tivemos um anime da Ilha da Caveira que é meio que foda-se, mas tá aí pra quem gostar. Uma série na Apple TV Plus e em breve teremos um novo filme chamado Godzilla X Kong. Monark a gente Novo tava Império, vendo, não terminou. Onde agora sim o Godzilla e o Kong vão se juntar pra enfrentar um gorilão vermelho chamado Scar King. E pra esse daí a gente melhorar, já viu uma o das filme. cenas vai se passar na minha cidade natal, o Rio de Janeiro. Ah, é Eu verdade, sonho com o dia que o TRJ. Goji vai invadir o Rio de Janeiro pra tocar o terror aqui. Eu não acredito que isso vai realmente acontecer. Se tivessem dito pra mim, há 10 anos atrás, quando Godzilla 2014 estava sendo lançado, que uma década depois estariam fazendo um filme onde o Godzilla e o Kong com um braço biônico estariam se juntando pra enfrentar um mal maior, eu nunca teria acreditado. Pena E que pra não foi perder o no... costume, segue Não a minha teve sugestão o de Kaiju fã doente. brasileiro. Se quiserem É explodir verdade. minha cabeça Podia e a de ter. outros fãs, façam uma versão Monsterverse de Destroy All Monsters e Mano, incluam a gente já galera falou do
no isso aí rolê. tinha que ter. Isso ia ser uma Tem parada que ter. inacreditável, Caralho. nível Aranha de Ferro pegando carona no martelo do Thor, Sim. carregando a manopla do Exatamente. infinito. Esse é Vingadores, E aí é. está Godzilla vs Kong. Bom. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o filme? É bom? Ruim? Do caralho. Qual o seu momento Bom, favorito? bom pra E o caralho. que você quer ver no futuro da franquia? Joga aí nos Quero comentários ver, como sempre, Batalha de vamos trocar a Monstros famosa pelo- ideia. Estilo qualquer Vingadores do Ultimato. Um monte de monstro vai ficar porrada em geral. Acho que acabou de botar abaixo. Pô, muito bom. Caralho, velho. Do caralho. Pô, tem várias coisas que eu não lembrava desse filme, que já Sim, faz tempo, já lançou faz tempo esse filme. Mas muito bom. Nota pra mim desse filme que eu já vi, eu acho que eu dou um... Quero dar um 8,5 ou um 8, porque pra mim o Godzilla do... Olha, ele botou umas cenas aí, mas pra mim o Godzilla... O Rei dos Monstros pra mim é o melhor ainda, que é o Sim, que sim. ele contra o Ghidorah. Pra mim é o melhor que tem, por enquanto. Também acho. Ele tem uma cena muito pica, né? Eu tava por aí, andando na minha Ah, bike, não! e no meu pezinho tinha um tênis da Nike. Eu olhei pro lado e vi um macaco. Macaco! Sopa de macaco, sopa, Sopa de macaco. macaco, Ah, yeah. sopa de Sopa, macaco, sopa, sopa de de macaco. macaco. Fala uma pra você ver, fala uma. Ah, Toma. toma. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha, ele botou todos os memes de macaco aí. Ah, Eu não, sou velho. um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Você vai deixá-lo matar a Marta? Por que disse esse nome? Salve a Marta. Marta! Por que você disse esse nome? Para! Só uma vez na sua vida, não esmaga! Mas monstrão! Mas monstrão. Por quê? Macaco. Macaco. O Hugo aí, botaram até o Cara. Kung Fu Panda, velho. Nossa, velho, que vídeo bom, velho. Muito bom. Eu vou deixar meu like bom. aqui, eu tô inscrito. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Comenta o que vocês acharam desse Uhum. vídeo. Se vocês curtiram, se vocês. A nota pra vocês, se vocês dão pra esse filme, se é o favorito de vocês, né? Versus o Macacão. Mas com certeza, este foi o mais hypado, né? Realmente foi mais hypado. Foi o mais hypado, mais, sei lá, mais discutido na internet aí, né? Que formou time, né? Time Godzilla, time Kong. Foi a mesma coisa E que quem foi ia hypado o Guerra Civil. O Teve Guerra lá Civil o- dos que Vingadores era- era que time Capitão América, É. time Homem de Ferro. É da hora. Quer falar mais alguma coisa? Ah, não esquece que tem o valeu aí embaixo, se vocês quiserem prioridade de algum react. Ou se não, só Aqui colocar no o... coraçãozinho. Ou se não, é só colocar o comentário aí pedindo algum react pra nós, que uma hora ou outra a gente vai olhar aí e já... Exatamente. engatar. Tem os membros também, que deve estar aparecendo em algum lugar Tô da deixando aqui, tela ó, aí. todo mundo que é membro, então quem quiser virar membro, tem os benefícios aí mostrando. E é isso. Aí também que esqueci de falar pra ti, na verdade, que amanhã, sábado, na verdade hoje, né, que vai estar saindo esse vídeo, Aham. aí, às 3 horas a gente vai ver mais um filme em live, vou ver o Rampage Opa! às 3 horas, então caso tu queira colar lá. Então vamos, né? Vamos ver. Só ver. Às 3 horas vamos ver esse Rampage aí, vamos ver qual é desse filme. Que desse filme eu não faço ideia, não sei de Também nada. não faço ideia. Só sei que Sei de tem nada. bicho. Eu só sei que tem a pedra, tem o The Rock, né? É. E tem um macaco Branco. branco. Macaco branco, é isso. Só sei disso. E venham participar também vocês aí. Quem quiser, cola na live, vai estar o link lá da roxinha aí na descrição. E também vou avisar a hora que quando começar, né? Eu acho que eu vou soltar um Exato. videozinho assim, tamo em live, cola lá, tá ligado? Então não esquece É de isso. acompanhar aí o nosso Twitter. A o- aba da comunidade, o Exato. Twitter também, que eu posto lá. E é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever e vamos pra próxima.